Olá, professores! Estamos aqui para mais um programa de formação em alfabetização matemática. Desta vez, para o mês de setembro. Vamos lá? Estou pensando, na avaliação que a gente fez, diagnóstica da rede. A gente tem aí os resultados a nível de rede, lembrando que cada questão estava vinculada, a uma habilidade, a um descritor. E aí a gente tem os resultados. Então, perante esses resultados, a gente pode perceber que a questão 2 e a questão 4 podemos considerar como conhecimento consolidado pela rede, visto que não atingiram nem 10%, dos alunos com o total de erros. Então, 10% é um valor bem pequeno, bem baixo. Temos algumas questões que envolvem crianças de inclusão, crianças que passam por acompanhamento de dificuldades de aprendizagem e que se encaixam nesse quadro e que precisam de um tempo maior, Então, a nossa avaliação ela não chega a contemplar, essas questões, essas minúcias, dessas crianças que precisam dessa maior atenção. Então, a avaliação ela mostra que essas crianças são reconhecidas, necessitam de atividades diferenciadas, diversificadas dentro da sala de aula, Mas mostra também que são questões que já estão consolidadas aí pela turma. Da questão 6 em diante, a gente já precisa começar a prestar mais atenção. Então, a gente vê aí que a questão 6 atingiu mais ou menos aí uns 15%. A questão 7 e a questão 1 quase que chegou a 20%. A questão 8 quase chegou a 30%. A questão 5, 10 e 9 passou de 30% e a questão 3 mais de 40% de erro. Quando a gente olha sem um olhar criterioso, a gente vai dizer assim, nossa, a questão 3 é a que trouxe mais dificuldade, então a gente tem que trabalhar ela. Na verdade, não. Porque se a gente começar o trabalho pela questão 3, nós corremos o risco de oportunizar para os nossos estudantes desafios muito grandes e que eles não vão dar conta de resolver, visto que uma grande parcela não conseguiu dar conta dessa questão. Então, a gente vai olhar primeiro para a questão 6, 7 e 1. Elas serão as nossas prioridades nesse momento. Por quê? Porque a gente tem aí uma grande quantidade de alunos que já domina e outra parcela que ainda não domina. E como a gente pensa a aprendizagem por agrupamentos, e sempre levando em consideração aquilo que o aluno já sabe, para dar sequência ao que ele não sabe, essas habilidades elas estão mais próximas do desenvolvimento das nossas crianças. Então, é a partir delas que a gente vai olhar, Depois a gente vai olhar para 8, para 5 e para 10 e por último para 9 e para 3, tá bom? Então, pensando nessas questões, os descritores aí, correspondiam a identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais com as planificações. A D9, o descritor 9, estabelecer relações entre o horário de início e término de um intervalo, uma duração de tempo de um evento ou acontecimento. E a do descritor 13, reconhecer características do sistema de numeração decimal, como tais, aí os agrupamentos e as trocas da base 10. E a D27, ler informações e dados apresentados em tabelas. Só da gente ler aqui os descritores, a gente percebe que o D13, que envolve o sistema de numeração decimal, e o D27, que envolve gráficos e tabelas, são os descritores mais próximos daquilo que as nossas crianças já sabem. A gente sabe que a relação entre horário de início e término é um pouco mais complicado para eles, porque eles estão se adaptando à rotina, Então, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer amanhã. Então, muitas crianças ainda precisam estabelecer
essas questões do tempo para depois entrar na questão do horário. E a questão das figuras tridimensionais faz parte já do trabalho que a gente vai estar desenvolvendo daqui para frente. Então, faz parte do conteúdo que vai ser desenvolvido entre o terceiro e o quarto bimestre. Então, são conteúdos que já estão presentes e previstos aí para nosso trabalho, né? Então, nesse sentido, a gente vai observar aqui que essas propriedades comuns, né, entre os poliedros e os corpos redondos, né, então o que rola, o que não rola, a questão de relacionar a figura tridimensional com a planificação, então pegar a caixinha, abrir, pintar com guache, carimbar, ou então contornar com giz de cera, são atividades que para o primeiro ano é muito importante e faz parte desse conhecimento que eles precisam desenvolver. Outra questão aqui que está presente nesse bimestre é também a questão do sistema de numeração decimal e as trocas na base 10. Por quê? Agora eles começam a desenvolver a questão dos agrupamentos, que também faz parte, né, desse bimestre aí para a gente estar trabalhando. E a leitura de informações, né, de dados apresentados em tabelas, a gente precisa ampliar o conhecimento da criança, porque ele está acostumado a construir ou olhar a tabela para fazer gráfico. Só que agora a gente vai trabalhar com a orientação na tabela também, que é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, no sentido de compreender para que servem as tabelas, que não é só para a gente colher informações diretas, ela também tem informações indiretas, né? Então, pensando aí, primeiro na questão do sistema de numeração decimal, eu trouxe um joguinho para vocês, que é o joguinho do sorvete. Então, para esse jogo, eles vão precisar de um quadro de valor e lugar, né? Então, ali não necessariamente precisa ter a centena, pode ser só a dezena e a unidade, né? Aí o professor vai escolher o que ele vai trabalhar. As fichas escalonadas, então aí a gente tem os números de 10 em 10, de 1 em 1, e as bolas de sorvete para eles combinarem conforme o número que está na casquinha. Aqui eu fiz e vou deixar o molde para vocês lá no Drive de uma maneira mais simples, que é só imprimir, recortar e brincar. Mas eu sei que tem professora que gosta de caprichar, então dá para fazer com EVA o sorvete, a casquinha a gente pode fazer com aqueles potinhos de extrato de tomate e aí colocar as quantidades lá dentro. Então vai da criatividade de cada um. O importante aqui é a criança perceber, né, a composição do número. Então, por exemplo, aqui para ela, né, fazer o sorvete 31, ela vai precisar da bola 30 e da bola 1. E aí, para ela marcar esse pontinho 31, ela vai ter que reconhecer qual é o 30, né? E aí ela vai pôr na casinha da dezena, mostrando que tem 0 unidades, e qual é o 1. Então, ela vai compor o 31. E aí ela pode registrar o 31 no caderno, ela pode pegar no material dourado 31 e marcar os pontinhos que o sorvetinho dela permitiu, e assim por diante. Então é um joguinho bem bacana, as casquinhas de sorvete elas podem ficar numa caixinha, né? E as bolas de sorvete numa tampa de caixa de sapato ou espalhadas pela mesa. A criança sorteia a casquinha e vai atrás da bola de sorvete que forma o número que está na casquinha. E aí ela vai registrando no quadro de valor posicional o ponto que ela vai fazendo. É uma atividade bem legal, eles gostam bastante. E aqui nesse caso dá para entregar as bolas de sorvete para eles pintarem, as casquinhas para eles pintarem. Depois, se quiser plastificar para poder ficar mais durável o joguinho, né? É um jogo bem interessante. E a gente vai brincando de montar o sorvete e automaticamente trabalhando a composição dos números, né? Aqui é um outro jogo bem simples também, né? Para poder brincar com ele, a gente vai precisar de 9 bolinhas de papel colorido, né? Então, ou tampinha, se você não quiser fazer as bolinhas com papel crepom amassado, pode ser tampinha também.
2 latas ou 2 copos, né? Aí eu dei um exemplo aí de uma latinha. E aí a gente vai identificar qual lata é a unidade, qual lata é a dezena. Então, como que eles brincam com esse jogo? Né? Então, vai escolher dentro do grupo quem que começa o jogo. E o jogador que for começar, ele vai arremessar, né, nas latas ou no copo, depende do que você escolher, as bolinhas dele. Então, ele vai arremessar 9 bolinhas. Ele só vai poder contar a quantidade que ficou em cada uma das latas, né? Então, o que caiu fora da lata não vai valer, só vale o que caiu dentro da lata. E aí, conforme ele acertou a lata, ele vai marcar no tapetinho dele, ou seja, no quadro de valor e lugar dele, né? O número que ele foi formando. Então, vamos supor que a criança acertou 2 bolinhas na dezena e uma bolinha na unidade. Então, lá no tapetinho dele, ele vai marcar 21, porque ele acertou 2 na dezena e uma na unidade. Uma outra forma de fazer sem ser o tapetinho, que eu coloquei aqui para vocês, é essa régua que está aqui, ó. Vou circular aqui para vocês. É uma régua de leitura da composição dos números. Não sei quem já viu aquela régua das letras que as crianças vão virando no espiral e vão escrevendo. Aqui, elas vão virando os números e vão construindo os números. Então, no caso dessa criança, ela teria que virar aqui na dezena 2, porque ela tinha acertado 2 bolinhas na dezena, e teria que virar aqui na unidade 1, porque ela acertou uma bolinha na unidade. Então, ela ia formar o número 21 aqui na reguinha de leitura do número, né? Não sei se dá para perceber aí, mas aqui, ó, ele tá recortado, tá? Então, aqui tem um recorte e aqui também ele tá recortado. No caso do primeiro ano, eu acho que é legal fazer só até a dezena. Então, ele vai virar os números da unidade e os números da dezena. Esse molde também tá para vocês lá no Drive, tá bom? E após todos os jogadores terem jogado, são comparados os resultados. Para quê? Para eles verem quem marcou mais pontos. Nessa hora é legal ter palito disponível, para que as crianças representem quantitativamente o número que elas, né, atingiram de pontos. Porque muitas crianças ainda têm dificuldade em saber se o 21 é maior ou menor que o 12. Por quê? Porque para ela tem o 2 e o 1. Ela não entende ainda esse valor posicional, porque a gente está falando aqui de um primeiro aninho. Então, quantificar o valor no palito ajuda muito na hora de fazer essa comparação de quem ganhou e quem perdeu, quem tem mais pontos, quem tem menos pontos. Então, fica essa dica para vocês também.